Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você quer ter a sua pergunta respondida, vai lá no Instagram otavio.paranhos e me segue. Sempre trago vários conteúdos sobre investimentos globais para vocês. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal eu trago justamente como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior. Mas antes, aqui embaixo no link da descrição, você já pode baixar vários materiais gratuitos disponibilizados para você poder entender melhor como que você vai investir de maneira bem estruturada, passiva, sem perder tempo, analisando o balanço de empresa globalmente com renda em dólar. Então vamos direto para o conteúdo. A Cristina perguntou: 3 a 5 ordens por mês em um valor total de cerca de $500? Não, eu não faria isso, tá? Mesmo que você tenha um aporte bem maior do que $500, o que já é bastante no Brasil, né? R$2.500 aproximadamente, eu faria uma ordem mensal. Simplifique os seus investimentos. Quanto menos decisões você tomar, melhor, né? Com esse capital de $500, você não precisa ter, enfim, 3, 4, 5 ativos diferentes sendo aumentados, né? Embora seja possível, através de várias corretoras hoje, já com corretagem grátis, você comprar ali ordens fracionadas, isso torna o seu investimento um pouco mais complexo, gera mais dúvida para você, né? É uma coisa que eu observo ao longo do tempo, trabalhando vocês, né, com vocês, com seguidores, com alunos, com clientes, é que as pessoas complicam muito as suas carteiras e acabam não tendo a convicção que elas deveriam, muitas vezes por questões meramente operacionais como essa. Eu compraria uma ordem, né? Faria uma ordem por mês, simplificaria a carteira e aí, obviamente, ao longo do tempo, você vai aumentando o seu patrimônio e, consequentemente, cada vez que você for aportar, a diferença de alocação que você vai ter em relação a cada ativo ideal na sua carteira vai ficar cada vez menor. E mesmo fazendo apenas um aporte, a sua carteira vai permanecer balanceada, certo, Cristina? Então eu faria um aporte por mês. O Antônio fez uma pergunta tributária aqui. A isenção de vendas dos R$20 mil em ações no Brasil também acabou? Como acabou os R$35 mil de isenção em vendas no exterior? Não, tá? A única coisa que se modificou em dezembro do ano passado foi a legislação sobre ativos financeiros no exterior, que de fato havia isenção de R$35 mil por mês e agora não tem mais. Agora você é tributado sempre em 15%, assim como já era no Brasil com ETFs no Brasil, com BDRs no Brasil. Então ficou igual investir no exterior globalmente, né? Através da nossa B3 ou direto no exterior, ficou 15% de qualquer maneira. A isenção de ações brasileiras permanece em R$20 mil para ações individuais no Brasil. Não tem essa isenção nem para ETFs de ações brasileiros, nem para ETFs de renda fixa no Brasil, certo? Somente permaneceu a isenção para R$20 mil de vendas em ações individuais por mês, certo? O Andrei perguntou: tem algum lugar onde eu encontro a lista dos ETFs americanos disponíveis e o tipo de alocação? Sim, para mim é o melhor fundo que tem até hoje, né? Continua sendo o ETF.com. Você vem aqui na parte de Tools, né? Que nada mais é do que ferramentas. Screener, que é o filtro, né? Que você vai filtrar as empresas. Aí você clica em cima, ele vai dar uma carregada aqui e ele vai mostrar para você todos os fundos disponíveis, todos os ETFs. Você perguntou ETFs americanos, né? Disponíveis. Então aqui você tem 3.600 ETFs. Ah, Otávio, eu quero um fundo só de ações. Então você vai vir aqui na parte de equity, por exemplo, e daí você vai poder filtrar, né, a classificação que você quer, conforme você mencionou. Então, eu quero um de equity, mas eu quero um somente aqui, ó, na categoria de size. Ó, eu quero um só de small caps. A gente tem 158 fundos americanos negociados em bolsa, né, ETFs de small caps. Tanto small caps americanas como de outros países também você encontra aqui. Ah, Otávio, não, eu quero um só de uma determinada geografia, eu quero só de ativos europeus. Nós temos 58 ETFs americanos domiciliados nos Estados Unidos que possuem alocação na Europa, né? Então tem o VGK, o BBEU, EZU também, né? Que é só da zona do euro. Sempre atentar que na Europa você tem ali a Inglaterra, que é um dos principais países que não faz parte da zona do euro, e muitas vezes os ETFs eles podem alocar de maneira separada, tá? Então aqui você consegue, e principalmente na parte aqui de features, né? Que você consegue ver melhor as estratégias mais específicas, especialmente a parte de critérios de peso, né? Weighting scheme, então você pode dar pesos por dividendos, pesos iguais, pesos por tamanho, pesos, enfim, por vários outros tipos de indicadores, ou também os critérios de seleção. Você observa que um ETF, ele nada mais é do que uma carteira teórica de ações, e uma coisa é você selecionar certas ações, outra coisa é dar peso a estas ações de maneira diferente. Tem vários fundos, né, como por exemplo o VBR, que tendem, né, a small caps de valor mais baratas, não porque eles filtram apenas essas empresas mais baratas, mas porque eles dão maior peso a essas empresas mais baratas. Então aqui, ó, você pode tanto selecionar o critério de seleção, como o critério de peso também, né? Então, eu
eu quero que se selecionem ações por dividendos. Então, esses fundos aqui vão selecionar apenas aquelas empresas, no caso aqui da Europa, que vão utilizar critérios de dividendos, etc, etc. Então aqui você consegue trabalhar dessa forma aqui. Então, respondendo, né, para o Andrei, para mim o melhor site é o btf.com. O Dr. João Pedro perguntou o que acha do ETF Juro 11 para pessoa física, né? Exposição de 5 a 10% da carteira. Excelente pergunta, né? Primeiramente que o Juro 11 ele não é um ETF, tá? Dentro do ramo da renda fixa no Brasil, nós temos a renda fixa tradicional nos fundos de renda fixa tradicionais de crédito privado ou de crédito público, né? Ou seja, ou você pode, por exemplo, comprar um ETF como o B5P211 que é Tesouro IPCA, como também você pode ir para o crédito privado, emprestar dinheiro para empresas, como o DEB11, por exemplo, DEBB11, né? Só que da mesma maneira, nós temos fundos que são incentivados, são aqueles fundos que são isentos de imposto de renda. Nós temos 3 categorias: agrário, né? Nós temos imobiliários, que são os fundos de papel, de crédito imobiliário, LCIs e CRIs, e nós temos também os de infraestrutura, né? Que são os famosos FIINFRA. Nenhum desses é um ETF. Por quê? Porque um ETF tem sempre ali um tamanho, né, que se modifica diariamente, o número de cotas que se modifica diariamente, sempre estando em linha do valor patrimonial com o valor de mercado, né, da cota, né? Isso não acontece com estes fundos que não são ETFs, com estes fundos, né? Os FIAGROS, que são debêntures agrícolas, né? Os fundos imobiliários de papel e os FIINFRAs. Todos esses têm cotas fixas, uma quantidade fixa de cotas, e ele aumenta ou reduz o patrimônio de acordo ali com as suas emissões que ele faz aquele chamamento, chama os atuais investidores para aportar, os famosos follow-ons, né, que muitas vezes tem taxas, e essa também é uma grande fonte de críticas desse tipo de investimento, porque normalmente, né, vários investidores podem ser diluídos de maneira equivocada, etc., o que não acontece com ETFs, né? Aí você perguntou do Juro 11, né? O Juro 11 ele é um famoso fundo de investimento, por quê? Porque ele historicamente ele performou bem, ele pertence à Sparta, lembrando que todos esses fundos aqui de crédito privado que eu mencionei para você, que não são ETFs, né, eles basicamente são ativos na sua imensa maioria. Nós temos algumas exceções, né, como o ITIP, por exemplo, que é um fundo imobiliário de papel mais voltado a uma alocação mais passiva, né, mas todos os demais são, de maneira geral, ativos, ou seja, a gente tem uma equipe que vai, enfim, selecionar o que ela quiser em termos de renda fixa. Esse aqui é o site do Juro 11, né, então ele é isento de imposto de renda, conforme eu mencionei, ele é de crédito privado, então ele tende a render o IMAB5, né, que nada mais é do que o Tesouro IPCA, com um prêmio adicional de aproximadamente 2% ao ano a mais. Isso aqui é a promessa dele, não significa que ele vai entregar, a maior parte não consegue, mas ainda assim, pelo menos ele tem a isenção de imposto de renda, o que pode fazer sentido para você se proteger um pouco mais da inflação. Então veja, né, qual é o grande problema de um fundo, não é um problema, é uma característica, né, porque pode ser um benefício também, você ter ali uma diferença do valor patrimonial com o valor de mercado. Então a gente observa que a cota patrimonial dele, no momento em que eu gravo este vídeo, é de R$102 e a cota de mercado é de 107, então você está pagando um ágio, certo? Você está pagando mais do que o valor da cota patrimonial. Algo muito interessante, na maior parte desses fundos de infraestrutura, que na realidade poderia ser também utilizado nos fundos de papel de imóveis e agrícolas, né, é que eles têm aqui uma tabela de sensibilidade. O que é isso, Otávio? Ele mostra, dependendo do preço que você paga, a rentabilidade que você teria, no caso, teoricamente, acima do IPCA, né? Então veja, né, se eu estou pagando R$107,50, R$107, que é o preço ali no momento em que eu gravo esse vídeo, você teria uma taxa média líquida de aproximadamente IPCA mais 5,3 ou 5,2 aproximadamente, o que é um pouco abaixo, né, do que você teria com o Tesouro IPCA de maneira bruta. Obviamente você tem que pagar o imposto, então provavelmente você teria com o Tesouro IPCA inclusive menos do que esses 5,20 aqui, 5,30, mas é interessante de observar, né, como que se você tivesse pago um valor menor, mais em linha com o valor patrimonial, no caso aqui R$102, que nem aparece nessa tabela, você teria justamente, né, uma rentabilidade de IPCA mais 6 e alguma coisa, então uma rentabilidade maior pelo fato de ter pago um valor menor no preço da cota. Então sempre é importante atentar que, embora possa ser um fundo que você julgue que ele é razoável, que ele é bom, você não é recomendado, né, ou você tem que atentar para não pagar um ágio muito grande sobre esse seu valor aqui. Aí respondendo para o Dr. João, né, o que eu acho, simplesmente é uma questão de alocação em renda fixa, né? Então primeiro você define os seus objetivos, com base neles você define ali as suas macroalocações, então quanto que eu tenho que ter em renda fixa, especialmente renda fixa mais segura ou renda fixa privada, e da renda fixa privada não vejo muito problema, né, você investir nesse tipo de fundo, afinal não existem alternativas fora o DEB11 de crédito privado praticamente no Brasil que seja indexado à inflação, que tenha benefícios fiscais
que não seja através desses fundos ou de infraestrutura ou agrários, né, agrícolas, ou também imobiliários, né? Infelizmente, então o Brasil ainda evolui devagar, mas obviamente para o investidor é uma abordagem mais passiva, porque o investidor não tem que decidir, afinal tem ali o fundo que decide por ele, tem a gestão que decide por ele. O negativo é que você está pagando taxas, o que não é o ideal, mas pelo menos você não vai ter ali seus vieses cognitivos e comportamentais que vai incidir sobre você, o que é muito melhor investir dessa forma, através desses fundos, do que investir de maneira individual, né, naquele monte de títulos individuais que oferecem para você todos os dias, que o seu assessor fica martelando ali para ele ganhar aquela comissão gorda que ele ganha sempre, né, pelo fato das pessoas comprarem LCIs, RIs, CDBs de vários tipos, né? Então realmente evite isso e busque trabalhar através de fundos, certo, Dr. João? O AF Silva fez uma boa pergunta, né? O ETF EXUS pode entrar no núcleo junto com EIMI e WDA ou não faz sentido? Tem sobreposição? Ótima pergunta. Recentemente, inclusive, você pode ver aqui neste canal, eu fiz uma explicação bem completa sobre o ETF EXUS, que nada mais é do que um dos primeiros ETFs irlandeses de acumulação que investe com base em referência nos Estados Unidos, então em ações de fora dos Estados Unidos. É um ETF europeu que considera os Estados Unidos como referência e investe somente em ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Então, aqui neste ETF, quando você observa o próprio nome dele, ele já indica, né? O índice MSCI World nada mais é do que uma carteira teórica de ações de países desenvolvidos, todos eles. Se você tira os Estados Unidos, ficam os outros países desenvolvidos. Então, quando a gente vai observar quais são, é o Japão, o Reino Unido, Canadá, França, etc., veja que não tem países emergentes. Então, ele pergunta, tem algum tipo de complementação com o IWDA e o EIMI? O IWDA, pessoal, nada mais é do que o próprio MSCI World, ou seja, todos os países desenvolvidos. Se você investe novamente, né, com o EXUS, novamente, se você já tem o IWDA e o EIMI, que é emergentes, né, você estaria de novo investindo nas mesmas ações que o IWDA já investe, exceto os Estados Unidos. Você estaria diluindo a participação dos Estados Unidos e aumentando sua alocação na Europa, no Japão, no Canadá, na Austrália, etc, tá? Então, você deveria fazer isso? No meu ponto de vista, não necessariamente, tá? Você tem que ter um motivo muito grande para concentrar. Nesse caso, você estaria concentrando. É uma sobreposição total. O EXUS está contido dentro do IWDA. Então, só para fazer um desenho para você, que embora não seja muito bom em desenho, né? Aqui a gente tem, ó, o IWDA, certo? E aqui a gente tem, ó, do lado eu vou colocar em vermelho, aqui, ó, o EIMI, que nada mais é do que o fundo de países emergentes. Então aqui a gente tem o mundo inteiro e aqui dentro, ó, você teria, ó, de maneira predominante, ó, o EXUS, certo? E tudo que está fora aqui, tudo que está fora do EXUS são os Estados Unidos, certo? O ZEUA. O desenho ficou ruim, mas acho que deu para você entender, né? Então, se você investir com o EXUS além da alocação que você já tinha no IWDA e no EIMI, você estará simplesmente reduzindo a participação dos Estados Unidos, porque você estaria sobrepondo totalmente aqui nos ativos de fora dos Estados Unidos. O Arthur perguntou, é arriscado ter 95% da carteira de maneira global? E se o governo canetar e subir o IOF e imposto para repatriar, prejuízo grande? Bom, são vários pontos que você tratou. É arriscado ter 95% da carteira de maneira global? Ou, na realidade, você tem que ver o contrário, né? Se você fala que você tem 95% da carteira global, você está dizendo que você tem 5% da carteira no Brasil. O Brasil, em termos neutros, representa 0,7% do mundo. Você estaria passando de 0,7% para 5%. Então, na prática, né, você aumenta praticamente aí 10 vezes, né, a alocação que você teria no mercado brasileiro, né? Então, aí, beleza, né? Quando você tem que ver a questão do seu horizonte de investimento. Se você tem um horizonte de investimento longo, não sei se faria muito sentido você concentrar para esta alocação de longo prazo em ações brasileiras, o que você estaria fazendo, tá? Aí você continua perguntando, e se o governo canetar e subir o IOF? Geralmente, né, os governos, eles fazem o que você chamou aqui de subir o IOF, nada mais é do que controle de capitais, é impossibilitar ou proibir ou dificultar, aumentar imposto para as pessoas circularem com capital, ou tirarem o capital, ou, obviamente, trazerem o capital para dentro. A imensa maioria dos países que tem controle de capitais é porque as pessoas estão tirando dinheiro do país, estão comprando dólares. O dólar está subindo porque o capital está saindo, né? As pessoas compram dólares para usar os dólares no exterior. Isso aí acontece e, portanto, aumenta o dólar, aumenta a inflação e dificulta ali a situação do país. Os países, eles tendem a controlar o capital, proibindo que você compre dólares para que você não tire o capital, portanto o dólar não aumente, portanto a inflação não aumente e você tem ali um balanço de pagamentos mais fácil, né? Veja que nessa situação, de fato, pode ocorrer um aumento de IOF para impossibilitar ou dificultar que brasileiros mandem capital para o exterior, só que isso aí acontece quando tem uma perda de reservas, o Banco Central não consegue mais controlar a inflação, nem com taxa de juros e nem
com negociação de câmbio. O Brasil hoje tem 370 bilhões de dólares de reserva, então ainda consegue manter tranquilamente ali, né, enfim, ali o seu balanço, né, de pagamentos, então consequentemente não tem risco de ter um controle de capitais hoje no Brasil, porque nós temos os nossos fundamentos macroeconômicos estão bem razoáveis, especialmente no que se refere ao câmbio, né. Aí você mencionou, pode ter imposto para repatriar. Veja, não faria sentido nenhum, né? O governo, ele pode impor um imposto para você por você trazer o dinheiro de volta. Isso é extremamente raro. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma situação, se você se lembra, você pode colocar aqui, que um país impossibilitou de trazer capital para si. Geralmente ele proíbe que o dinheiro saia, mas ele não impede que o dinheiro entre, obviamente, né? Se o capital quisesse voltar para o Brasil, na prática o dólar baixaria, as pessoas estariam vendendo dólares e comprando reais, tá? Veja que isso não tem nada a ver com o fato de você, se você quiser repatriar seu capital, ter que pagar algum imposto por ganho de capital, o que é totalmente natural. Você faria isso mesmo estando com capital repatriado ou não. Tá? Então tem que diferenciar o fato de você pagar imposto por vender um ativo e trazer para o Brasil com o fato de somente trazer o capital para o Brasil. Isso é bem diferente. Tá? Então é extremamente improvável, é praticamente impossível, tá, que haja cobrança de imposto por repatriação meramente. Tiveram alguns programas, né, de regularização tributária, de pagamento de impostos para repatriação e para regularização de capitais no exterior que não eram declarados. Então o fato da pessoa ter um capital no exterior, nunca declarou, tá lá no, enfim, escuro, obscuro, né, em algum paraíso fiscal, e a pessoa ela não declarou, pode eventualmente haver alguma multa caso ela queira regularizar essa situação, mas não é para repatriar, é meramente para regularizar a situação, certo? E o Thiago perguntou, não te preocupa o recorde histórico de concentração dos ETFs globais nas top 10 empresas? Na prática não se trata de uma concentração dos ETFs, né? Se trata de uma concentração no mercado. Poucas empresas de fato são muito grandes, então representam uma grande alocação do mercado, consequentemente os ETFs meramente replicam o mercado e portanto sim, tem uma grande concentração nos ETFs, mas poderia ser em qualquer fundo de investimento. Aqui eu trago para vocês uma imagem que mostra exatamente isso, né? Quando a gente considera dentro das empresas do S&P 500, embora não seja o mercado global, a gente tem que o peso total das 10 maiores posições do S&P 500 hoje está em 37% do fundo, tá? No caso aqui do índice, ou seja, se você compra o S&P 500, as 10 maiores empresas do S&P 500 têm 37% do capital que você investiu, tá? Então, de fato, é uma concentração bem grande e bem acima ali dos 26% aproximadamente que tinha na crise do ano 2000, né? Que era a crise das .com, das .com, que eram as empresas de internet. Então, de fato, a gente tem uma concentração bem grande. De maneira geral, a tendência é reverter. Mas você observa aqui, ó, por exemplo, na questão dos lucros, né? Que estas 10 empresas hoje, né? Embora representem 37% do tamanho do mercado, representam somente 27% dos lucros, mas ainda assim é um percentual bem relevante dos lucros, tá? O que importa não é tanto a alocação em relação ao total, é a diferença que tem da representatividade de lucros para a representatividade de tamanho de mercado, que no caso em que essa diferença é de aproximadamente 10 pontos percentuais. E veja que geralmente isso é normal de acontecer, né? Ter um percentual de tamanho de mercado, de alocação maior do que o percentual de lucros, porque justamente essas empresas são maiores porque cresceram mais e porque o mercado, né, dá a essas empresas e considera que essas empresas têm maior qualidade e têm maior crescimento. Naturalmente, ele vai avaliar estes mesmos lucros aqui a um valor maior. Portanto, sim, as empresas irão representar mais do que meramente os seus lucros eles representam. Afinal, faz sentido, né, que outras empresas menores, que tenham menor crescimento, que sejam de menor qualidade, né, tenham lucros que não sejam tão bem avaliados assim pelo mercado e, portanto, outras empresas menores de pior qualidade sejam relativamente mais baratas e representem uma alocação menor do total do mercado, certo? Então, só para deixar bem claro. E aqui à esquerda a gente observa justamente a relação de preço sobre lucro, e é exatamente o que eu falei. As top empresas, as top 10 aqui nesse caso, na média, são mais caras. Isso aconteceu tanto na crise da .com, como agora recentemente, especialmente a partir de 2016, 2018, quando as grandes empresas de tecnologia começaram a despontar realmente, e hoje elas têm um PL de 30 vezes aproximadamente, né? A gente sabe que isso é um PL caro, né? Que geralmente tem esse nível de precificação para empresas do mercado americano e para empresas de tecnologia de maneira geral. Não vejo nada muito diferente, né, do que já acontecia no passado.
Logicamente a gente tem uma precificação mais cara sim, mas eu não deixaria de investir na média neutra do mercado, como eu invisto hoje, como normalmente eu recomendo que as pessoas façam. Afinal, nós não sabemos se essas empresas não irão continuar com essa alocação entregando os bons retornos que tiveram, né? Muito difícil prever o mercado, então eu não faria timing nesse sentido. Imagina uma pessoa que ali em 2020 achou que as empresas estavam muito caras e deixou de aportar nessas empresas, perdeu justamente um dos melhores setores, que de 2020 até agora foi justamente o setor de tecnologia das grandes empresas. Certo? Então essas são as perguntas que eu gostaria de trazer para você. Se você gostou, não deixe de me seguir lá no Otávio.Paranhos. Já pode baixar gratuitamente os materiais já disponibilizados aqui para você. Inclusive pode colocar também a sua carteira com descritivo bem completo, para que eu leia a sua carteira e eventualmente comente ela, descreva ela aqui, conforme outros vídeos que você pode ter observado aqui neste canal do YouTube. Certo? Então se você gostou, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca nada que eu coloco aqui. Valeu!